A paz do Senhor, encerramos hoje, sexta-feira, a semana do jejum de revelação dos filhos de Deus, onde Deus vai revelar quem você é no tempo do fim. Jejuamos a janta na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, podendo somente beber líquidos, se quiserem. Sábado é o descanso do Senhor, domingo é o descanso das nações. Leia, ouça e guarde o capítulo 9 de Revelação, Apocalipse. Para quem não sabe, o sábado, o sétimo dia, descanso do Senhor, começa na sexta no pôr do sol e vai até sábado no pôr do sol. Domingo, o primeiro dia, começa no sábado no pôr do sol e vai até o pôr do sol de domingo. Segundo é o segundo dia, terça é o terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexta o sexto dia. Sempre o dia começa no pôr do sol do dia anterior e termina no próprio dia no pôr do sol. Jejum de revelação dos filhos de Deus, com o único propósito de revelar quem você é nestes tempos que virão. Participe do jejum de 22 semanas de dias com base no livro de Revelação. Eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas e já está fazendo na vida de alguns. Amém? E você também pode participar de tudo isso. Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra.
e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado é já ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, espero que o teu reino venha muito rápido, Senhor. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que às vezes se encantam com as coisas da terra, acham que porque suas vidas estão boas, porque o seu ministério está bom, sua igreja está boa, ou sua família está boa, ou a sua vizinhança está tudo bem, que a terra não está passando por situações muito difíceis. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, revela para as pessoas, meu Pai, que a verdadeira paz, a verdadeira segurança só virá quando teu reino for estabelecido na terra. Não adianta nós resolvermos apenas nossos problemas pessoais. É necessário que toda a terra esteja debaixo do teu domínio, do teu poder e da tua glória. Por isso nós te pedimos, Senhor, nesse tempo do fim, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, oh Deus, estar prontos para este momento, para que nós possamos entender o que significa arrependimento em nome de Jesus e possamos viver todas as bênçãos que o Senhor tem reservado após esta grande tribulação e dificuldades que estamos prestes a enfrentar. E nós damos a Ti toda a honra, glória e poder para todos sempre, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Ó, antes de entrarmos no assunto da semana 9, que é a semana que nós estamos, entenda que a Bíblia
Ela é uma espécie de noticiário. Porém, ela traz relatos e notícias do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Por isso a importância de estarmos ligados na TV do céu. É isso mesmo, através da Bíblia, através da oração, através do jejum, através da nossa comunhão com Deus, nas redes sociais de Deus, para que nós possamos ficar atualizados, sim. Isso porque nós ficamos mais atualizados que o mundo. O mundo recebe notícias somente do que já aconteceu através dos canais de TV, redes sociais e noticiários. Você tem a oportunidade, se você se posicionar diante de Deus, a participar de algo que ainda vai acontecer, algo que Deus está fazendo, que ainda nem saiu nos noticiários da TV e nas redes sociais. Você, através da oração, da comunhão com Deus, da santificação, da purificação dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, do teu arrependimento do que você vem fazendo contra a vontade de Deus, você tem acesso a tudo aquilo que Deus está ainda por fazer e já está fazendo. Antes mesmo que as notícias saiam nas mídias, nas redes sociais, nas TVs, nas rádios e assim por diante. O tema que eu quero abordar aqui é o versículo 20 e 21 do capítulo 9 de Revelação. Vamos ler eles de novo? E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, as pragas que nós lemos anteriormente, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios. Eles não se arrependeram para não adorarem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, e por que não colocar aqui de gesso, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Este é o tema que nós vamos estar abordando. Por quê? Porque veja bem, nós vemos aqui nesse texto, né, se você prestar atenção, que Deus, ele não deseja a destruição de sua criação, a raça humana, homem, mulher, criança, seja lá. Antes, Deus deseja que eles tenham vida e vida em abundância. Foi para isso que ele escreveu a Bíblia, antes mesmo de acontecer as coisas. E a única coisa que Deus quer é que nos arrependamos de qualquer coisa que praticamos ou venhamos a praticar no futuro. Foi para isso que Jesus veio, para nós nos arrependermos das coisas que nós fazemos contra a vontade de Deus. Mas um verdadeiro arrependimento, ele não vem simplesmente de querermos parar de fazer algo que nós não gostamos. Este não é o arrependimento que Deus quer. Sim, porque se fosse isso, a gente ia se arrepender apenas das coisas que nós achamos que é ruim. E continuaríamos praticando as coisas que consideramos boas, que nós achamos que não tem problema, segundo o nosso ponto de vista pessoal. Por exemplo, imagine estas pessoas, as pessoas que gostam das obras das suas mãos, as pessoas que gostam de adorar demônios, as pessoas que gostam de adorar ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, gesso, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. As pessoas que gostam de ser homicidas, matar as pessoas que gostam de ser feiticeiro, as pessoas que gostam da prostituição, as pessoas que gostam de furtos. Elas nunca vão se arrepender. Essas pessoas nunca vão se arrepender. Por quê? Porque elas pensam que porque gostam dessas coisas ou gostam de algo, né, nesse sentido, isto não é errado para elas. Dentro do subconsciente dela, dentro do interior dela, elas acham que não tem nada demais. Elas acham que não tem nada demais praticar essas coisas e tanto para elas, para os outros, não tem problema. Se você for num lugar onde tem os traficantes, aqueles que dominam lá no tráfico, para eles é normal aquilo, eles acham que não tem nada a ver. Então, o conceito de arrependimento, ele não pode partir do princípio da minha análise, da minha avaliação, da avaliação humana. O ser humano não pode se arrepender daquilo que ele julga ser certo ou errado. Porque esse tipo de arrependimento não agrada a Deus. Por esse motivo, você tem que entender o seguinte, que o verdadeiro arrependimento, ele deve vir de alguém superior a você.
tem que partir de alguém superior a estas pessoas que andam nessas práticas. E até aqueles que não andam. Sim, tem que vir de alguém que tenha o poder de dar a vida a elas. Ou tirar até mesmo a vida delas. E neste caso, somente Deus. Sim, só Deus tem a condição de realmente revelar a vontade dele para você. Não adianta você buscar a revelação de Deus, o arrependimento, com base no teu líder. Ah, eu pequei, Ronaldo, fui conversar com meu líder, glória a Deus, ele mandou eu rezar não sei o que, ele mandou fazer não sei o que, ele disse que, ministrou uma palavra para mim, pronto. Eu estou tão aliviado. Mentira, mentira do diabo. Você só vai realmente entender o que é arrependimento quando você tiver o contato direto com Deus, com o próprio Deus. Porque o verdadeiro arrependimento deve partir do que Deus gosta e não do que nós gostamos. Não adianta você querer se arrepender apenas das coisas que você não gosta. Eu não gosto disso, então eu me arrependo. Mas eu gosto dessas coisas, então eu não me arrependo. Não adianta. Não adianta você se arrepender das coisas que você pratica e ir até um ser humano, uma pessoa, para que ela libere perdão para você. Para que ela te libere uma consciência de que você está arrependido. Isto não funciona. O ser humano não tem esse poder e essa autoridade de conscientizar você dos seus erros, conscientizar você do que precisa ser mudado na sua vida, conscientizar você do que precisa ser mudado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos que estão guardados dentro de você. O nosso gostar, o nosso parâmetro, a nossa medição, a nossa aferição, o nosso modo de querer medir o que é realmente bom e o que não é bom é limitado. Porque nós nos limitamos aos nossos interesses. Se você pegar um monte de pessoas e juntar elas e pedir a opinião delas do que é certo e o que é errado, você vai entender o que eu estou falando. Então você não pode usar padrões, parâmetros, modo de pensar, de sentir de homens, de pessoas, de seres humanos, certo? Para querer se arrepender. Isso é um falso arrependimento. Nós precisamos, como Igreja de Jesus Cristo, buscar qual é a vontade de Deus real para a minha vida. Não adianta você ficar esperando as pessoas dizerem para você. Você precisa se posicionar para buscar qual é a vontade de Deus. E com base nessa vontade, a de Deus, daí sim você vai ver em você mesmo o que deve ser mudado, o que você precisa realmente se posicionar para mudar. E com paciência e uma busca em espírito e em verdade, isso é entre você e Deus, é entre a tua comunhão com o Senhor. Não faça isso por causa das pessoas. As pessoas vão saber, vão descobrir. Não interessa, mesmo que elas não descubram e você está fazendo algo que não agrada a Deus, isso esteja no oculto, diante de Deus você não está se arrependendo. A partir do momento que você começa então a buscar a Deus, a se posicionar diante de Deus, não é do teu líder, da igreja, nada disso, é você e Deus, é pessoal, intransferível. E com a paciência, você ir buscando em Deus em espírito e em verdade, o próprio Deus vai revelando o que você precisa mudar. O próprio Deus vai analisando a sua vida, o seu interior, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas intenções. Se elas são reais ou não. Então Deus vai te conceder o perdão partindo disso e vai te purificar dos teus pecados. Você entende a importância de você, do teu relacionamento com Deus, teu Criador? Nele está a tua cura, nele está o teu perdão, nele está a tua libertação dessas maldições que você muitas vezes está passando, está vivendo. Dessas coisas que estão guardadas no teu coração, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos. É em Deus que está a real força, a real libertação de todas essas coisas.
O verdadeiro arrependimento, ele só acontece a partir disso, de você e Deus, a tua relação com Deus. Quando você sabe o que precisa mudar em você e você tenta mudar com as suas forças, você não consegue. Mas quando você sabe o que precisa mudar em você e vai até Deus, e você vai de uma maneira com um sentimento verdadeiro, você é verdadeiro com Deus, fala para Ele, Senhor, eu não estou conseguindo parar com isso, eu não estou conseguindo me libertar disso, me ajuda, Senhor, eu preciso, eu quero realmente, eu desejo, e começa a tomar posicionamento, atitudes para se afastar disso daí, mostrando para Deus que você realmente não quer mais. Este é o verdadeiro arrependimento da parte de Deus. Deus analisa teu pensamento. Deus analisa os teus sentimentos. Ele está constantemente aí olhando o que você está pensando, o que você está sentindo. Lembre-se, Deus ele sabe as suas intenções. Se você está sendo verdadeiro ou se as suas intenções não são verdadeiras. Chorar, bater no peito, se lamentar, murmurar, jejuar, se irritar, se vestir de pano de saco, ou seja lá o que for a tua atitude, nunca vai trazer você para mais perto de Deus. Precisa partir de dentro de você um verdadeiro arrependimento de querer ser transformado por Deus. Estas pessoas citadas no capítulo que nós lemos 9 de Apocalipse, elas pensam que o que elas estão fazendo não tem problema. Até o líder da igreja delas consente nos erros delas, dando para ela uma falsa consciência de que tudo bem, porque ela falou para eles, então agora não vai acontecer nada. Que as atitudes dela podem continuar. Por isso que o povo continua caindo, continua pecando. E por isso que a Bíblia diz que virão os escândalos. Porque os líderes estão agindo de uma maneira que eles estão achando que eles são Deus. Tem líder até, me perdoa falar isso, mas que até se aproveita do pecado das pessoas para subtrair coisas dessas pessoas. Eu vou te dizer com toda seriedade, vou te dizer com propriedade, é a palavra de Deus que fala isso, está escrito. Esses líderes eles terão uma participação maior na culpa por ensinar as pessoas a agirem de maneira fora dos padrões de Deus, a praticarem essas coisas, a continuarem no erro. O teu perdão tem que partir de Deus. Para isso que ele enviou Jesus, para que você possa ter acesso à tua libertação, para que você possa ter acesso à tua cura através do Filho dele. Você está entendendo o perigo de você querer ser liberto, se arrepender através de um líder, de um ser humano? Achando que só porque você deu dízimo, você deu oferta, você pagou uma promessa, você leu não sei quanto, você rezou, você orou tantos não sei o quê, você acha que Deus vai te perdoar, sendo que você, dentro de você, não se aproxima de Deus para ser real com Ele, para ser verdadeiro? Meu querido, Deus é vivo, Ele existe. Deus é uma pessoa, Ele existe, é real. Para de achar que Deus ele está lá no céu e você está na terra e que para falar com Deus você precisa de alguém, que precisa de um líder na tua igreja, precisa de alguém santo para buscar a Deus. Não, você precisa de reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo e através desse sacrifício de Jesus, você buscar a Deus, se aproximar de Deus e Deus vai te revelando as coisas que precisam ser mudadas aí e você então vai colocando as cartas diante de Deus, falando: Deus, eu quero ser liberto disso. E começar a agir em conforme a isso que você está querendo ser liberto. Então Deus vai ouvir lá dos céus, porque você quer sair dessa situação, você quer parar de viver desse jeito, você quer viver uma nova vida. Então Deus vai te dar esta condição, porque está na mão dele. Esse poder, essa autoridade de transformação para a tua vida em todas as áreas está na mão de Deus. Não adianta buscar nas coisas, não adianta buscar em imagens, não adianta buscar em ídolos, não adianta buscar em líderes de igreja.
Não adianta, é você e Deus. É entre você e Deus. Deus quer ter esse particular com você. Deus quer ter essa comunhão pessoal com você. Deus quer trazer a transformação necessária para a tua vida. Mas, infelizmente, conforme a palavra de Deus diz aqui, algumas pessoas não querem se arrepender. Elas fingem, dissimulam, elas criam uma falsa aparência diante das pessoas achando que está tudo bem. Acompanhe, preste atenção no que eu vou te falar agora. Acompanhe o que vai estar acontecendo por estes dias com as pessoas que não se arrependem destas coisas e muitas outras que não agradam a Deus e que elas estão praticando. Deus avisou antes mesmo de acontecer a elas o que está realmente atrapalhando essa comunhão delas, de qual seriam essas consequências que elas vão viver por causa de estarem se conformando com o pecado na vida dela, se conformando com as coisas malignas que as pessoas divulgam e elas recebem e aceitam e praticam. Porém, aqueles que se aproximam de Deus, sim, aqueles que se aproximam com sinceridade, também serão revelados nestes dias que nós veremos. E antes que eu me esqueça, preste atenção no que eu vou falar. Cuidado com acidentes esta semana que vai entrar. Amém? Cuidado com acidentes, em nome de Jesus. Esta é a passagem da semana 9. Até o final nós veremos ainda muitas coisas que Deus fará através da sua palavra. Em nome de Jesus. Você crê? Toma posse então. Amém.